Teremos nessa aula outros tipos de planejamentos experimentais, que não os fatoriais completos ou fracionários. Esses nós já vimos na aula passada. Nós vimos aí, né, que nem sempre nós temos condições de realizar todos os experimentos de um planejamento fatorial completo, né? Então, seria o caso de escolher um fracionário, mas isso leva a uma perda de especificidade. Acaba que uma parte da informação é confundida. Tá? Aqui, como, por exemplo, quando a gente faz um 2 ao cubo menos 1, que a informação a respeito do efeito de uma das variáveis fica confundida com a interação entre outras duas, né? Agora, nós veremos outros modelos de designs de experimentos. Nós temos esse Plackett-Burman, que ele é um modelo chamado de screening, melhor dizendo, né? Que ele é utilizado quando a gente tem uma série de variáveis que a gente suspeita que tenha algumas delas que sejam importantes em uma resposta. Então, se eu tenho lá 10 variáveis para estudar, eu não sei qual delas é mais importante para avaliar aquela resposta. Então, como que eu vou fazer um modelo fatorial completo com 10 variáveis? É inviável, né? Por exemplo, o indivíduo quer saber qual o efeito de certos sais da água do mar no crescimento de alga marinha. Então, tem dezenas de sais, né? Tem metais diferentes, tem lítio, cobre, tem os íons diferentes. Então, qual desses é importante no crescimento da água do mar, no crescimento das algas do mar? Então, nesses casos, onde são muitas variáveis, é melhor a gente fazer primeiro uma filtragem dessas variáveis, de modo a definir duas, três ou quatro que são realmente importantes, né? Mas para a gente saber isso, a gente faz, então, um planejamento de screening. Tá? Um deles é esse Plackett-Burman. Veja esse caso. Olha, a gente consegue avaliar 11 variáveis com apenas 12 experimentos. Tá? Então, imagina se eu fosse fazer um 2 elevado a 11. Daria um número muito alto de experimentos. Nesse caso aqui, a gente faz apenas 12 experimentos, né? Pode fazer em duplicata, seria 24 experimentos, e vai avaliar ao mesmo tempo, com esse conjunto de experimentos, 11 variáveis. Poderia ser 10? Sim, eu simplesmente utilizaria essa planilha, essa matriz, né, e retiraria essa 11ª. Tá? E então aqui eu faria as respostas, né? Anotaria as respostas, tá? É claro que nada, tudo tem seu preço, né? Essa diminuição drástica no número de experimentos acarreta no seguinte problema: todas as interações secundárias ou terciárias são perdidas. A única coisa que eu vou definir, né, são os efeitos principais. Eu vou saber se x1 é importante, se x2 é importante, se x3 e até x10 ou x11. Mas eu não vou saber se há interação entre x1 e x2, entre x2 e x4. Não vou saber as interações, porque eu utilizei um planejamento mais grosseiro, né? Mas já é importante, já é muito bom a gente poder fazer isso, porque depois que a gente define três variáveis, duas, três, quatro variáveis que são importantes, aí sim, depois a gente faz um planejamento mais detalhado. Tá? Então,
O Plackett-Burman é um planejamento para a gente ter uma ideia inicial, não é propriamente para otimizar, mas sim para começar a otimização. E se forem mais do que 11 variáveis que eu esteja em dúvida se algumas são importantes? Aí a gente vai na literatura e lá tem outros designs Plackett-Burman apropriados ao maior número de variáveis. Né? Aqui, por exemplo, né, nesse site aqui do governo americano, né, nós temos aí opa, essa outra planilha para avaliar até 19 variáveis, né? Então, aqui, por exemplo, o primeiro experimento é com a variável x1, tá? Por exemplo, pH no nível mais baixo, mais alto, tá? Essa segunda variável pode ser concentração de cobre, 2. Essa outra pode ser concentração de ferro, 3, e assim por diante, né? Então, cada experimento, né? E aí depois a gente faz o experimento e obtém a resposta, né? E aí depois, com base nessa matriz, a gente calcula os efeitos principais, somente eles. Se quiser saber os secundários, se quiser ver curvatura, né? Ou seja, um detalhamento maior, aí depois do Plackett-Burman faz outro design de experimentos. E, nesse caso, já são planejamentos utilizados mesmo para otimizar. Tá? Aqui, o 3 ao cubo, que é um planejamento bom, muito detalhado, né? Permite a gente calcular efeitos primários, secundários e até terciário, e o terciário, né? Ou seja, as interações e permite também calcular a curvatura, né? Ou seja, permite calcular, vamos chamar aqui ó, de x1, x2, x3. Então, ele permite calcular. Opa, deixa eu... Só para padronizar a nomenclatura. Então, permite calcular o efeito de x1, de x3, de x2. Além disso, como tem um ponto central, ou seja, tem 3 níveis, então nós podemos calcular também x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3, x3 ao quadrado. Tá? E além disso, x1, x2, x1, x3, x1, aliás, x2, x3 e x1, x2, x3, né? Então, aqui, os efeitos primários, x1, x3, x2, e os efeitos de x1, x2, x1, x3, x2, x3, que são os secundários, e também o terciário. Porém, é um número alto de experimentos, ainda mais se considerarmos as duplicadas. Em vez disso, geralmente a gente faz outro tipo de planejamento, como, por exemplo, esse aqui, que é o planejamento composto central. Em inglês, Central Composite Design. Tá? A vantagem dele, primeiro, ele tem quantos níveis? Ele tem 5 níveis. Olha, para x1 tem esse nível aqui, que é, esse aqui é o menos 1, no meio aqui é o 0 e aqui é o 1. Além disso, nós temos um nível aqui fora, além do menos 1. Tá? Nós temos esses pontos externos, que são chamados de pontos estrela. É como se fosse uma estrela aqui, né? O ponto está para fora aqui do cubo. Tá? Que é esse,
esse aqui que está aqui no nosso lado, esse outro que está lá no fundo, e esse aqui que está à esquerda. Então, tem os pontos aqui do cubo, né, como se fosse um 2 ao cubo, e além disso tem os estrelas e tem esse outro aqui que é o ponto central. Ou seja, 5 níveis para cada fator. Isso permite avaliar a curvatura do modelo, né? Ou seja, permite a gente obter coeficientes quadráticos, né? Então, eu não vou ter uma reta, eu vou ter uma parábola, né? Ou seja, nesse caso, em vez de eu ter uma superfície plana, a gente vai conseguir fazer um modelo que dá uma superfície curva e, portanto, podemos achar a região aqui dessa superfície ótima. Tá? E a outra vantagem é que aqui nesse ponto central nós fazemos em triplicata ou quintuplicata, e isso evita que a gente precise fazer todos os pontos em replicatas, né, em duplicata. A gente, esse ponto é central, ele é como se a variância dele representasse bem a variância dos outros, a variabilidade dos outros pontos. Portanto, a gente, em vez de fazer todos os pontos em duplicata ou triplicata, a gente faz apenas o central em triplicata ou quintuplicata e já tem uma estimativa do erro, né, do erro aleatório das medidas. Tá? Então, esse é o planejamento composto central, é muito utilizado. E uma outra alternativa aqui é o planejamento box banking, né? Esse aqui, box banking. Ele também tem os pontos centrais e ele tem apenas 3 níveis, tá? -1, 0 e 1 para cada variável, tá? Esse aqui é como se fosse mesmo uma... aqui, ó, em vez da gente fazer aqui esse experimento, né? Em vez da gente fazer esses vértices aqui, a gente faria só esse e esse, só para entender esse desenho. São esses pontos, ó. Aí são esses pontos centrais. Aliás, esse aqui não entra. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui não entra. Esses aqui sim. E o ponto central. Então, esses pontos, né, que eu circulei aqui, são esses aqui do planejamento box banking, também muito utilizado. Tá? Eu, particularmente, prefiro esse, que é o CCD, porque ele tem 5 níveis, esse aqui só tem 3. Então, ele permite a, a gente fazer curvaturas com mais níveis, né? Imagina se eu tenho que passar uma parábola em 3 pontos só, ou em 5 pontos. É claro que aqui eu tenho mais precisão, né? Eu tenho mais capacidade de prever do que aqui que eu poderia passar. É a parábola com apenas 3 pontos, né? Assim, intuitivamente eu prefiro o CCD por isso, né? Mas é bom a gente ver a matemática, a estatística por trás disso. Então, aqui nós teríamos aqui o 3 ao cubo, né? Que é um planejamento fatorial completo, tá? Full fatorial, tá? Que são os 27 experimentos. Aqui nós temos um fatorial fracionário, aqui um planejamento composto central, né? 5 níveis, e aqui o box banking. E existem outras opções aí, esse design de ótimo, o design Taguchi, né? Na literatura tem uma série de opções, mas os mais
importantes, mais utilizados, né, são mesmo o box banking e o planejamento composto central. O planejamento composto central, ele tem algumas variantes, tá? Tem esse, que é o circunscrito, né, que tem um círculo aqui com um quadrado circunscrito. Esse é o que eu mostrei agora, né? Esse tipo aqui, ó. Os pontos lado aqui de fora do mais um e menos um, tá? Esse outro aqui, que é semelhante ao box banking, né? Só que também avalia esses pontos. E teríamos também esse planejamento, que é uma outra variante dos planejamento composto central, mas que os pontos estrela estão dentro são menores que estão dentro desse intervalo de mais um a menos um. Como é que a gente estabelece qual é esse ponto? Olha, esse aqui o nível é menos um e aqui é mais um. E aqui é quanto? Menos 1,3? Menos 1,5? Então, aí tem que olhar na literatura, porque existem regras, né? Uma regra é chamada de rotabilidade, que diz o seguinte, que é como se fosse assim, ó, tem que ter uma simetria, tá? Uma equidistância de todas as variáveis em relação ao ponto central. Tá? Então, para isso, vamos aqui no site aqui do governo americano. Para isso, tem a regra, né? Esse alfa, né, que é aqui esse ponto, tipo o nível desse ponto estrela, ele é aqui conforme essa equação. Tá? Então, 2 elevado, quando é o fatorial, com dois níveis, né? Três níveis, na verdade, né? Porque é três níveis fracionário. Né? Ele é como se fosse um fracionário, é como se fosse um planejamento 3 ao cubo, mas a gente tira parte dele. Então, ele é um 3 menos 1, né? Em número de níveis. Então, tem essa fórmula, tá? Então, aplicando ela aqui no nosso caso, né, que seria 2 ao cubo, raiz é, qua, é, vamos dizer aqui, né, 2 elevado a 3, né, é elevado a 1/4. Né? Nem sei como é que eu diria isso aqui em termos de raiz, né? Mas se a gente quiser fazer aqui no Excel, né, seria 2 ao cubo raiz, 2 ao cubo elevado a 1/4, né, elevado a 0,25. Então, nesse caso, ó, quando é um planejamento com três fatores, né, então a resposta é 1,682. Quer dizer o seguinte, que esse ponto aqui, ele é 1,682. Aqui é 0, aqui é 1, né, bem aqui no final do 1,682. Então, como é que a gente aplica isso? Ó? Por exemplo, se eu estou avaliando a temperatura e eu estou avaliando ó, o 0, 0 menos 1 e 1. O 0 é 90, o menos 1 é 80, então 80, 90, 100. Então, aqui o delta aqui é 10, né? Então, aqui, como eu olhei lá na literatura que, nesse caso, né, três fatores, planejamento CCD com três fatores, ele tem um alfa de 1,682, tá? Então, olha, aqui de 0 a 1 é uma distância de 1, né? Então, uma distância de 1 equivale, aqui nesse caso que eu estabeleci, a 10 graus Celsius.
Esse alfa de 1,682 equivale, portanto, a x. O x é 16,8 graus Celsius. Tá? Então, aqui, vamos supor que aqui seja o eixo, aqui nessa direção, o eixo da temperatura codificado. Né? Então, aqui vai ser, aqui no centro, aqui vai ser 90, aqui o 100, aqui na extremidade, 116, e aqui 80, e aqui eu tiro mais 16, fica 64. Aproximadamente, né? Na verdade, tem que fazer certinho aqui, mas só para ilustrar, tá? O correto aqui seria 63,2, né? E aqui 116,8, tá? Mas eu arredondei. Então, é isso. Tá? Dessa forma que a gente faz, que a gente estabelece os níveis. De quanto a quanto eu vou trabalhar? Aí você tem que saber com experiência prática, né? Eu sei que esse processo tem que ser avaliado de 60 a 120, né? De 60 a 117. Aí eu faço nessa região. Agora, se é um outro problema, que é só de 10 graus a 25, então a gente altera esses valores de delta, né? O alfa não altera, mas a gente altera o delta, altera o ponto central, de modo a abarcar esse range, né? Essa faixa de valores do nível que a gente quer trabalhar, beleza? Depois que a gente termina, né? Então, aqui é para estabelecer quais experimentos deverão ser feitos. Depois que a gente tem essa matriz, que vai lá e realiza os experimentos, tá? Por exemplo, aqui, ó, um planejamento um planejamento com dois fatores, um CCD de dois fatores. É essa planilha. Um CCD de três fatores, que é o que a gente estava falando agora. Então, seria essa planilha. Então, 1,682. Tá? Então, o primeiro experimento, ele é com o x1 no nível, a variável 1 no nível menos 1, variável 2 no nível menos 1, variável 3 no nível menos 1. Segundo experimento, está aqui. Então, olha como seria feito. Então, print screen, aumentar aqui um slide, então, para exemplificar. Então, nós teríamos aqui, ó, o primeiro experimento, o segundo experimento, um total de 20 experimentos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí aqui 15, do 15 ao 20, né? Por quê? Em vez da gente repetir cada um deles, a gente repete esse aqui, que é o ponto central. Olha, ele é nível 000. Ele é o ponto central. Tá? Ele é esse ponto aqui, ó. Eu repito ele aqui 5, 6 vezes, tá? Nesse caso aqui, ele recomendou repetir 6 vezes. Aí vai para o laboratório e aqui nós teremos uma resposta. Se eu estou avaliando o quê? Tempo de reação. Eu coloco lá 15 segundos, esse experimento gastou. Esse aqui já foi 27 segundos. Enfim, preenche essa planilha com as respostas, tá? E depois a gente calcula os efeitos. Os efeitos primários, os efeitos de interação e os efeitos quadráticos. Tá? Uma vez que a gente calculou esses efeitos, eu vou mostrar nas próximas aulas, como é que a gente faz? A gente calcula os efeitos, gera uma equação, e com essa equação faz uma superfície, uma figura. Tá? Então, veja, se for apenas um modelo
2 ao quadrado, tá? Ou um modelo 2 ao quadrado, nós podemos apenas fazer essa superfície, né, que não tem curvatura nenhuma, tá? Então, ó, y vai depender de zero e de x. Na verdade, esse modelo aqui, ele foi criado com um experimento mais simples, né? Ele nem sequer calculou a interação. Com a interação, tá? Então, aqui, ó, aqui seria x1 e x2, né? Os efeitos principais. E aqui é a interação, x1 vezes x2. Quando tem a interação, aí o modelo fica um pouquinho mais complexo, né? Porque, lembra, olha aqui antes, era retinho aqui, ó. No caso, já tem curvas, né? Então, tem a interação entre x1 e x2. Tá? Quando nós temos o ponto central, nós podemos calcular um modelo quadrático. Tá? E quando nós temos vários níveis e o ponto central, né? Ou seja, sempre quando faz vários níveis tem o ponto central. Mas quando a gente faz um CCD, um box bank, aí a gente pode calcular modelos que têm efeitos principais, efeitos secundários e efeitos quadráticos. Tá? Então, seria, por exemplo, um y, que é um B0, mais um B1, que depende da temperatura, mais um B2, que depende da temperatura ao quadrado, mais um B3, que depende do pH, mais um B4, que depende do pH ao quadrado, mais um B5, que depende da concentração de catalisador, mais um B6, que depende do catalisador ao quadrado, mais um B7, que depende de temperatura vezes pH, mais um B8, que depende de temperatura vezes catalisador, e mais um B9, que depende de pH. Opa! Cadê? Um B9 que depende de pH e de catalisador. Tá? Então, seriam modelos mais complexos, né? Geralmente, percebam, aqui eu estou falando de modelos com 3 variáveis, pH, concentração de reagente, aí, como é que é aqui? pH, temperatura e catalisador. Mas para a gente olhar, geralmente a gente consegue ver só 2 variáveis, porque a terceira é a resposta. Tá? Então, aqui é a resposta quando x2 vale 1 e x1 vale menos 1. Tá? Então, como é que a gente faz? Geralmente, a gente faz um modelo para as 3 variáveis, mas aí a gente plota par por par. A gente plota, então, x1 com x2, depois x1, aqui é a resposta do y, né? Depois x3 com x1, e depois a gente faz aqui o x2 com x3. Então, a gente gasta 3 figuras para plotar o modelo, né? Quando eu estou fazendo x1 com x2, eu vou aqui no modelo e coloco 0 para o x3. É assim que se faz, né? Quando eu estou fazendo o plot de x1 com x3, eu uso o modelo para plotar esse gráfico, mas eu zero o x. Eu zero o x que eu não estou usando, que eu não estou usando. Tá? Uma outra opção seria a gente plotar todos ao mesmo tempo, mas aí seria um gráfico de 4 dimensões, né? Aí aqui eu tenho, ó, x1, x2, x3, e cadê o x4? Se é 4 dimensões, x4 é isso aqui, ó. Esse aqui é o y, né? Na verdade, não é x, o y. Y só. Ei, nós.
Esse é o Y. Tá? Então, veja, aqui eu tenho, por exemplo, né, pH, catalisador, temperatura. E aqui o Y é o tempo de reação. Aí o Y é a cor. Então, como nossos olhos só veem 3 dimensões, né? Aqui lá no meio do cubo aqui eu não sei o que está acontecendo. Mas às vezes a gente, com um certo conhecimento matemático, vai saber que lá no meio não está a região ótima, que ela está aqui, na extremidade. Aqui no meio, lá dentro do cubo, eu não estou vendo, mas eu posso prever com a equação que o ponto ótimo não está lá, ele está aqui. Então, o que importa é o ponto ótimo. Tá? Então, no final das contas, a gente sabe qual é a condição ótima. Né? Essa é uma figura de um artigo que eu participei, né? Que eu fui o autor principal durante o mestrado. Aqui, a gente avaliou o tempo de extração, a razão líquido-sólido e o teor de etanol na mistura hidroalcoólica para extração de antioxidantes do alecrim. Tá? E a resposta foi a resposta foi um indicativo dos antioxidantes, né? Aqui eu fiz criei uma variável que representava quanto mais perto de um, mais antioxidantes estavam sendo extraídos, né? Então a gente viu aqui que nessas duas regiões nós temos máxima extração dos antioxidantes. Tá? Então, esses são os tipos principais de designs de experimentos. Existem outros tipos, né, como simplex, que vai fazendo otimizações passo a passo, né, um algoritmo vai propondo, a partir de um experimento realizado, qual será as melhores condições para o novo experimento. Deixa eu só ver aqui, pelo horário. Tá. Então, vamos finalizar, né? Vamos ver o finalzinho aqui do conteúdo. Não vai precisar dividir em 2 vídeos. Para quaisquer desses designs que estejamos utilizando, nós precisamos seguir os princípios básicos da experimentação, que são 3: a repetição, a randomização e a blocagem, ou repetição, aleatorização, controle local, né? Também tem esses nomes, né? A repetição, por que ela é importante? Vamos ver aqui, no caso da otimização de sucos. Então, é dado para um suco para 5 degustadores. E vamos imaginar que essas duas situações, essa e essa. Nesse primeiro caso, a nota média foi 6. No segundo caso, a média também foi 6. Mas observem que aqui a variância é muito menor do que aqui. Aqui variou muito mais. Então, a qualidade da resposta aqui é muito maior. Tá? Isso vai impactar porque depois, para a gente saber se um efeito é importante ou não, e esse efeito for pequeno, aqui eu consigo ver nessa situação, mas aqui não, porque os dados estão variando tanto. Se no mesmo ponto experimental, o mesmo experimento, né, tivermos respostas muito distintas, isso é ruim. Por quê? Porque como que eu vou conseguir observar uma variação significativa que depende de um fator, se mesmo quando os fatores, tudo é igual, os níveis são iguais, os fatores, né? Mesmo assim, a resposta varia muito. Tá? Então, se eu faço um suco de abacaxi, de maçã, né? Com pH 4 e quantidade de açúcar 20 gramas para 100 ml,
e eu entrego para os degustadores, e cada um dá uma nota diferente, um dá nota 5, outro dá nota 8, outro dá nota 10, como é que eu vou descobrir se o açúcar é importante, né? Se, mesmo quando a quantidade de açúcar é a mesma, já está flutuando muito a nota, né? Então, a repetição é extremamente importante. E, melhor ainda, quando os dados são mais precisos, né? Quando não tem uma flutuação muito grande para as mesmas condições experimentais. Tá? Por exemplo, como é que eu vou saber se essa diferença aqui é significativa? Eu vou ter que observar aqui pelas replicadas, né? Como se eu fizesse um intervalo de confiança aqui e um intervalo de confiança para esse outro ponto, né? Agora, se o intervalo de confiança de um se sobrepõe ao do outro, então, né, essa diferença é por acaso, não é significativa. Então, geralmente, a gente faz essas replicatas no ponto central, porque primeiro, elas dão uma boa reprodutibilidade, sem precisar fazer muitos experimentos, e elas também provêm uma indicação da curvatura da resposta, né? Ou seja, permite-nos calcular modelos quadráticos, né? Permite a gente fazer essas superfícies curvas, tá? A randomização ou aleatorização, ela indica que quando a gente vai fazer os experimentos, tem que usar uma ordem aleatória, tá? Por quê? Porque alguns efeitos podem influenciar uma série de observações, como, por exemplo, aprender pela experiência, que reduz a incerteza. Tá? Então, se a gente começa lá, tem 20 experimentos para fazer, a tendência é que os últimos sejam mais precisos, que eu já estou mais acostumado, né? Então, eu aprendi a fazer o experimento. Então, aqueles experimentos vão ter um erro menor do que os primeiros. Desgaste de equipamento, isso também pode acontecer, né? Com o tempo, o equipamento vai desgastando, né? E vai aumentando a incerteza do experimento. Também pode acontecer do analista com o tempo ir ficando mais relaxado, né? Então, os últimos experimentos, ele já está com pressa ali e sai mais mal feito, né? Com mais incerteza. Tá? Ou, por exemplo, uma mudança nos experimentadores que daria um salto na incerteza. Né? Enfim, como tem coisas que podem influenciar nas medições, a gente tem que fazer de tal forma que esses efeitos que a gente não quer medir, eles se distribuam de modo igual entre os experimentos. Tá? Então, olha aqui, ó, os efeitos incontroláveis devem ser distribuídos igualmente entre os experimentos de uma forma média. Por exemplo, agite 10 minutos. Aí a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Se a gente se a gente se a gente fosse realizando aqui os experimentos, em vez de fazer em ordem aleatória, a gente fosse fazendo assim, vou fazer primeiro o menos um, depois menos um mais um, depois até chegar nos pontos centrais. O que ia acontecer? Esses 10 minutos aqui, finais, eles teriam um erro, esses experimentos finais aqui, ó, eles teriam um erro devido a esse agite 10 minutos, tá? Um erro menor, né? Aqui, aqui eu acho que a representação aqui é mais que com o tempo esse agite 10 minutos, na verdade, ele foi piorando, né? Em vez de ser 10, ele começou a ser 11, então o analista começou aqui com mais critério, mais criterioso do que mais para o final. Então, se o analista, lá no final, ele não está muito criterioso, justamente esses 4 experimentos do ponto central
todos eles foram impactados por esse erro, né, do analista. Agora, se o analista tivesse feito em ordem aleatória os experimentos, essas análises com maior erro, elas estariam distribuídas entre todos os experimentos, e não apenas no nível central. Elas estariam aqui no nível mais baixo, no nível menos mais, mais menos, enfim. Ia ter uma distribuição randômica desse erro, o que permite calcular modelos mais condizentes com a realidade. E a blocagem, ou controle local, é quando nós não temos condições de uniformidade nos experimentos. Por exemplo, se eu vou otimizar a produção do suco, eu tenho 2 lotes de frutas que são bem diferentes, uma maçã está mais verde do que a outra. Então, eu vou avaliar aqui pH e açúcar e vou fazer em replicatas. Então, eu uso todo um lote para fazer um dos planejamentos e o outro lote para fazer as replicatas. Tá? Por quê? Para evitar, por exemplo, se eu não faço isso, pode ser que eu coloco lá no pH mais alto, eu coloco justamente as maçãs mais verdes. E aí, o que vai acontecer? Que depois eu vou achar que o suco é influenciado pelo pH, quando na verdade ele é pela maçã. Então, se nós não temos matérias-primas ou equipamentos uniformes, nós temos que fazer blocos, e em cada bloco fazer todos os experimentos com uma parcela dessas matérias-primas diferente. Tá? Então, é isso, né? Agradeço a todos pela atenção e até